Em poucos instantes, algo silencioso e invisível pode transformar completamente a forma como você enxerga a sua vida. A mensagem de Rumi que você vai ouvir agora pode se tornar a chave de uma mudança imediata, não amanhã, não daqui a semanas, mas hoje à noite. Porque o que está em jogo aqui não é apenas conhecimento intelectual, mas uma vibração que atravessa séculos, um eco direto de um mestre sufi que falava não à mente racional, mas ao coração eterno do ser humano. Muitos nunca terão acesso a essa revelação, mas você está prestes a entrar por um portal onde o comum desaparece e o mistério da existência começa a sussurrar. E no final deste encontro, eu vou compartilhar um segredo raro de ativação interior, algo tão incomum que parecia ter se perdido no tempo, mas que ainda vibra para aqueles que estão prontos para receber. Você já sentiu que, apesar de tudo o que aprendeu, algo essencial parece escapar? Já percebeu como a vida cotidiana é feita de repetições, mas no fundo há uma fome por algo maior, por um sentido que vá além do visível? Essa mensagem de Rumi foi feita exatamente para corações assim, porque o que ele nos entrega não são frases bonitas ou metáforas poéticas, mas mapas escondidos do caminho da alma. Imagine um mestre que olha para a sua dor silenciosa e diz: "Não estás só, tua alma sabe o caminho." Essa é a essência do sufismo, uma recordação profunda de que aquilo que buscamos já nos habita, apenas encoberto por camadas de distração. O erro da maioria é procurar fora. Corremos em direção a fórmulas, respostas prontas, técnicas que prometem iluminar. Mas Rumi não dizia: "Vá e busque lá fora." Ele dizia: "Volta-te para dentro, porque o jardim que procuras já floresce em teu peito." E aqui está a primeira revelação. O sufismo não é apenas uma tradição espiritual. Ele é uma ciência da presença, uma alquimia do instante, um lembrete de que o divino não se revela como promessa futura, mas como chama acesa agora. O que muitos chamam de misticismo sufi é, na verdade, um código para dissolver a separação ilusória entre você e o infinito. Agora respire fundo e sinta por um momento. E se o seu corpo já soubesse dessa verdade, mas sua mente estivesse ocupada demais para ouvir? Imagine que cada célula sua já vibra em sintonia com essa mensagem, esperando apenas que você se lembre. O sufismo sempre trabalhou com esse campo sutil. Danças, músicas, poesias, movimentos circulares dos derviches rodopiantes. Tudo isso não era espetáculo, mas prática para acordar a frequência espiritual adormecida em cada discípulo. Você não precisa girar fisicamente. Basta se abrir para perceber que o mundo inteiro gira dentro de você. Essa sabedoria velada atravessa séculos. Rumi, discípulo do mestre Shams de Tabriz, não inventou verdades novas. Ele apenas traduziu em poesia o que os sufis já viviam. O amor divino como caminho de transmutação. Nos Vedas, encontra-se a mesma lembrança. O Atman e o Brahman não são dois, mas um só. Na alquimia hermética, encontramos a mesma fórmula. O dentro e o fora refletem-se como espelhos eternos, e no Tao, Lao Tse dizia: "O Tao que pode ser dito não é o verdadeiro Tao." Diferentes línguas, a mesma melodia. A alma não busca fora, mas volta para si. E a ciência moderna, ainda tateando, começa a se aproximar desse mistério. Hoje falamos em neuroplasticidade, que mostra que o cérebro pode se remodelar conforme as experiências internas. Estudos de epigenética já revelam que pensamentos e estados emocionais podem influenciar diretamente a expressão dos genes. Pesquisas de física quântica exploram a interconexão invisível entre partículas separadas por distâncias imensas. Tudo isso são indícios de que os mestres sufis estavam certos. A consciência não é produto do cérebro, mas a teia invisível onde tudo se manifesta. Você pode aplicar isso agora mesmo, de forma simples. Feche os olhos por um instante. Imagine uma rosa abrindo-se no centro do seu peito. Veja pétala por pétala se expandindo, enquanto uma luz suave começa a irradiar. Não force nada, apenas perceba. Esse é o jardim interior de que falava Rumi. Essa é a prática silenciosa da contemplação sufi. Não buscar respostas, mas sentir a linguagem da alma se tornando mais clara.
Muitas pessoas relatam que ao fazer esse exercício por poucos minutos, um silêncio interior começa a se expandir, como se o peso das preocupações se dissolvesse em algo mais vasto. Mas perceba, isso é apenas a superfície, porque quando você começa a perceber a rosa interior, surge uma pergunta ainda mais profunda. Quem é aquele que está observando a rosa? Quem é essa consciência que testemunha o movimento? Aqui está o mistério que Rumi apontava em cada poesia. O verdadeiro, você não é a mente que pensa nem o corpo que sente. É a chama invisível que nunca nasceu e nunca morre. O que ele chamava de amado não era um ser separado, mas essa unidade silenciosa que sustenta todas as formas. E se eu lhe dissesse que cada vez que você sente essa chama, você já está participando da dança invisível dos derviches? O movimento não está no corpo, mas na alma que gira em torno do centro de si mesma, dissolvendo as fronteiras entre eu e Deus. E mesmo assim, isso é apenas a entrada do jardim, porque atrás de cada camada revelada existe outra, ainda mais misteriosa, esperando para ser desvelada. O que você está acessando agora é apenas o eco de uma mensagem que nunca deixou de vibrar. E quando você se aprofundar ainda mais, perceberá que não é apenas Rumi quem fala com você, mas a própria voz do silêncio que sempre esteve presente, esperando o instante de ser ouvida. Imagine por um momento que cada palavra de Rumi fosse não apenas um texto poético, mas um portal energético que abre passagens secretas dentro da alma. Quando ele dizia: "Você não é uma gota no oceano, você é o oceano inteiro em uma gota", não estava oferecendo uma frase bonita para reflexão, mas uma chave para romper com a ilusão da separação. Essa frase contém um paradoxo que a mente não consegue compreender, mas que o coração sente imediatamente. A sensação de ser pequeno, limitado, aprisionado pelos muros invisíveis da vida cotidiana, começa a se dissolver quando você percebe que já é a vastidão. O sufismo não ensina conceitos, ele ensina experiências. E é nesse ponto que a vida começa a mudar, porque ao invés de procurar algo a ser conquistado, você descobre que tudo já estava em você desde o início, apenas encoberto por véus de esquecimento. É curioso como a maioria das pessoas lê Rumi como quem lê poesia para relaxar, mas a verdade é que suas palavras foram escritas para acordar e não para adormecer. Cada verso é como um chamado, um grito suave que diz: "Levanta-te, há algo maior esperando por ti." Quando ele escreve sobre o vinho divino, não fala de uma bebida física, mas do êxtase que nasce quando o ser humano se rende ao amor absoluto. E aqui, a palavra amor não é romance, não é paixão passageira, é a força criadora que sustenta todas as estrelas, todos os átomos, todos os universos. O amor divino para os sufis é uma energia concreta, tão real quanto a gravidade. Só que, ao contrário da gravidade, não te puxa para baixo, mas te expande em todas as direções, até que não reste fronteira entre você e o cosmos. Ao mergulhar mais fundo nessa visão, percebemos que o que Rumi queria era dissolver o eu separado. Ele dizia: "Morra antes de morrer." Um convite para abandonar o ego antes que a morte física o faça. Mas o que significa morrer enquanto se está vivo? Significa renunciar ao apego às imagens que criamos de nós mesmos, às identidades que nos prendem, os papéis que desempenhamos, as máscaras que carregamos. Ao deixar tudo isso para trás, o que sobra? Apenas a consciência pura, apenas a presença nua, sem ornamentos. É nesse estado que o sufi encontra Deus, não como uma entidade fora, mas como a essência do próprio ser. O silêncio ocupa um papel central aqui. Não um silêncio de ausência, mas um silêncio cheio de presença. É nele que a voz de Rumi continua a falar, séculos depois, com a mesma força. Quando ele dizia: "Além das ideias de certo e errado existe um campo. Eu te encontrarei lá." Estava descrevendo um espaço interior onde os opostos não brigam mais, onde o conflito se dissolve. Esse campo não é uma metáfora, é um estado de consciência acessível a qualquer buscador que se renda ao coração. Quem o toca relata a mesma coisa. Uma paz que não depende das circunstâncias,
um amor que não exige condições. No entanto, alcançar esse campo exige atravessar tempestades internas. O sufismo nunca prometeu facilidade. O caminho do coração é árduo, porque exige desapego do que mais acreditamos ser real. A mente resiste, o ego se defende e o medo sussurra constantemente. É por isso que a mensagem de Rumi é tão urgente. Ela quebra os muros e lembra que o fogo da transformação arde dentro. Muitas pessoas acreditam que espiritualidade é fuga, mas para o sufi é exatamente o contrário. É mergulho total no real. É permitir que a verdade queime as ilusões até que reste apenas a chama que não se apaga. E essa chama pode ser sentida no corpo, aqui e agora. Feche os olhos e imagine-se como um círculo em movimento, girando suavemente em torno de um centro invisível. Essa dança, inspirada nos derviches rodopiantes, não é apenas movimento físico, mas símbolo do universo girando em torno de sua própria fonte. Ao visualizar-se girando, perceba o que realmente permanece parado: o centro. Esse centro é sua essência imutável, o ponto onde o divino repousa em silêncio, mesmo quando tudo à sua volta se movimenta. Essa é uma prática simples, que traduz em sensação aquilo que as palavras de Rumi sempre indicaram. É impressionante notar como a ciência contemporânea começa a se aproximar desse mesmo ponto. Pesquisadores em física quântica falam sobre a ideia de um campo unificado, uma matriz invisível de energia que conecta todas as coisas. Jung, na psicologia, chamava de inconsciente coletivo, um espaço simbólico onde todos os arquétipos e imagens ancestrais estão disponíveis. Para os sufis, isso sempre foi claro. Todos estamos ligados por um fio invisível de amor divino. O que os cientistas chamam de campo, Rumi chamava de coração. E nesse coração coletivo, a transformação de um desperta ressonâncias em todos os outros. Por isso, cada ato de amor verdadeiro é uma revolução silenciosa. Cada vez que alguém escolhe ouvir a voz da alma, em vez do ruído externo, uma nova vibração se espalha. Rumi acreditava que a humanidade não se transforma em massa, mas de coração em coração. O sufismo nunca foi uma religião de multidões, mas um caminho de iniciados, que sabiam que a maior revolução acontece no invisível. A dança da alma começa em silêncio, mas seu eco atravessa séculos, como a poesia de Rumi atravessa até hoje. Essa é a razão pela qual tantos se sentem atraídos por suas palavras, mesmo sem compreender intelectualmente. Há algo vibrando nelas que vai além da mente, algo que toca diretamente o inconsciente profundo. Ler Rumi é como colocar-se diante de um espelho que não mostra o rosto, mas a essência. E quando essa essência é vista, mesmo que por um instante, tudo muda. As dores parecem menores, os medos perdem força e surge um impulso de se alinhar ao fluxo da vida. Essa é a alquimia da consciência, a transmutação invisível que acontece quando uma frase ressoa no nível certo. Mas ainda há camadas mais sutis a serem reveladas. Rumi falava da união com o amado, mas alertava: a linguagem que usamos é apenas um véu. O verdadeiro encontro não pode ser descrito, apenas vivido. Isso significa que todo o conhecimento, toda a filosofia, todo o estudo são apenas dedos apontando para a lua. Se você olhar apenas para o dedo, perderá a lua. E se olhar apenas para a poesia, perderá a experiência. O convite de Rumi sempre foi atravessar a letra e tocar o espírito. A letra é a escada, mas a experiência é o céu aberto. O que acontece quando você começa a se render a essa presença? Um processo de dissolução e reconstrução. É como se cada certeza fosse quebrada para que um espaço maior pudesse surgir. Esse processo muitas vezes assusta, porque o ego teme desaparecer. Mas é exatamente essa a porta de entrada para a liberdade. O medo é apenas a sombra que se projeta quando você está próximo da luz. E é por isso que a mensagem de Rumi pode mudar sua vida hoje à noite. Porque ela não fala de amanhã. Ela fala da coragem de atravessar o medo agora, de soltar o controle agora, de permitir que o invisível conduza. E quando esse passo é dado, um silêncio diferente começa a nascer. Não é o silêncio de quem foge do mundo,
mas o silêncio de quem escuta a música secreta que está por trás de todos os sons. Esse silêncio é ativo, vibrante, cheio de significados ocultos. Ele é o portal pelo qual você acessa camadas da mente que nunca haviam sido tocadas. Jung diria que aqui os arquétipos emergem, revelando símbolos que apontam para a totalidade. O Sufi diria que aqui é onde o amado se revela. Ambos falam da mesma coisa, a consciência expandindo-se para além do ego. A partir desse estado, cada ato cotidiano se torna sagrado. Comer, andar, respirar, tudo pode se tornar oração, porque a espiritualidade não está em lugares especiais, mas no modo como você habita o presente. Rumi transformava o simples em divino, e é isso que o sufismo nos ensina. Não fugir do mundo, mas divinizar o mundo com a presença consciente. Quando o coração está desperto, até mesmo o silêncio entre duas palavras carrega a vibração da eternidade. E o mais fascinante é que essa transformação não exige nada além de atenção. Atenção profunda, sem pressa, sem julgamento. Rumi dizia que a vida é um mestre que fala através de cada detalhe, mas que poucos realmente escutam. Escutar a vida é escutar o divino. Escutar sua respiração, escutar seu próprio coração, escutar os espaços de silêncio entre pensamentos. Tudo isso são portais para a união com o todo. E se você começar a aplicar isso agora, perceberá que não há nada a esperar. Hoje à noite, antes de dormir, você pode fechar os olhos e simplesmente perguntar ao coração: o que ainda não vi em mim? E então ficar em silêncio, sem forçar respostas, apenas ouvindo. Muitas pessoas relatam que esse simples gesto abre portas para sonhos lúcidos, insights profundos, experiências que parecem vir de um lugar além da mente. Isso é a prática viva do sufismo, usar o instante presente como canal de revelação. Mas o que virá depois desse gesto ainda é mais profundo, porque quando você começa a ouvir o coração, descobre que ele não fala apenas de você. Ele fala do todo. Ele revela conexões invisíveis, mostra como sua vida nunca esteve separada da dança maior. E nesse ponto, você começa a sentir não apenas compaixão, mas unidade real com tudo. O sofrimento do outro é seu, a alegria do outro é sua. A vida inteira é uma extensão de você mesmo. Isso não é filosofia, é experiência direta que transforma a forma como você caminha pelo mundo. E é aqui que se revela a verdadeira alquimia. A vida deixa de ser algo a ser conquistado e passa a ser algo a ser dançado. Você se torna o dançarino e a própria dança, o observador e o observado, a gota e o oceano ao mesmo tempo. Esse é o coração da mensagem de Rumi. Esse é o segredo que ele repetia de formas diferentes em milhares de versos. A vida não é sobre buscar, é sobre lembrar. Lembrar-se daquilo que sempre foi. E mesmo assim, ainda estamos na superfície, porque o que está escondido vai além de palavras, além de práticas, além de visões. O que está escondido é a própria essência invisível que agora começa a se mover dentro de você, como se algo tivesse sido despertado sem retorno. Quando você começa a sentir que a mensagem de Rumi não é algo externo, mas uma semente já plantada em sua própria alma, algo profundo acontece. Uma lembrança desperta. É como se as palavras não fossem ensinamentos novos, mas ecos de uma verdade antiga que você já conhecia antes mesmo de nascer. O sufismo sempre falou disso, de que o coração humano é um espelho coberto por poeira. O que Rumi fazia era apenas soprar, limpar delicadamente esse espelho, para que a luz da essência voltasse a refletir sem distorção. E quando essa luz aparece, a vida inteira se reorganiza. O que antes parecia pesado se torna leve. O que antes era confuso se torna claro. O que antes parecia vazio se revela pleno. Esse processo de clarear o espelho interior não é teórico, é visceral. Ele acontece quando você se permite parar e sentir, mesmo que por alguns segundos, o espaço atrás dos pensamentos. Esse espaço silencioso é o mesmo que os mestres sufis chamavam de morada do amado. O amado, para Rumi, não era apenas Deus no sentido teológico, mas a própria presença que sustenta sua respiração. Imagine que cada inspiração que entra em você
é o amado dizendo, estou aqui, e cada expiração é sua resposta silenciosa dizendo, eu também. Essa dança invisível acontece desde o seu primeiro instante de vida, mas raramente é percebida. O sufismo ensina a transformar esse ato inconsciente em oração viva, em contemplação consciente. E quando a respiração se torna contemplação, o tempo muda. De repente, não é mais segunda-feira ou terça-feira, não é mais manhã ou noite, é apenas presença. Os sufis falavam que quando a alma toca esse estado, ela entra no agora eterno, uma dimensão em que o passado e o futuro não aprisionam mais. É nesse ponto que a ansiedade dissolve, porque toda ansiedade nasce do medo do futuro. É nesse ponto que a culpa evapora, porque toda culpa nasce do apego ao passado. No agora, só existe espaço para a pura vibração de ser. E nesse ser o amado se revela, não como promessa futura, mas como realidade imediata. Mas por que isso parece tão distante para tantos? Porque fomos treinados a buscar sempre fora de nós. Fomos condicionados a acreditar que a felicidade está em conquistas externas, que a paz virá quando certas condições forem cumpridas. O sufi desmonta esse condicionamento dizendo, a fonte que buscas já flui dentro de ti, e essa verdade desconcerta, porque coloca a responsabilidade em nossas próprias mãos. Não há desculpa, não há espera. Só existe a escolha de abrir ou fechar o coração. Rumi dizia que a ferida é o lugar por onde a luz entra. E essa metáfora mostra que até as dores mais intensas podem se tornar portais de despertar. Deixar que a ferida se transforme em portal exige coragem. Coragem de não fugir da dor, mas de atravessá-la. É por isso que os sufis não escondiam o sofrimento. Eles o transformavam em poesia, em música, em dança. Para eles, a dor não era inimiga, mas mestra. Cada lágrima era uma oração líquida. Cada perda era um chamado para retornar ao essencial. Essa perspectiva muda tudo, porque nos tira da posição de vítimas da vida e nos coloca como aprendizes da alma. E é exatamente isso que pode mudar sua vida hoje à noite. Perceber que até mesmo o que te machuca pode ser a chave do seu despertar. O que Rumi nos ensina é que o amor divino não elimina a dor, mas a transforma em ouro. Esse é o princípio alquímico do sufismo, transmutar o chumbo da experiência humana no ouro da consciência. A alquimia interior não acontece em laboratórios, mas no coração que ousa amar mesmo quando tudo parece sombrio. O amor aqui não é emoção, mas força espiritual. É aquilo que faz o sol nascer todos os dias sem pedir nada em troca. É aquilo que faz uma semente se romper no escuro da terra para se tornar árvore. É aquilo que sustenta cada batida do seu coração sem esforço. Quando você começa a sentir essa força em si, percebe que nunca esteve só, nunca esteve desamparado. E nesse ponto a percepção de Deus se transforma. Ele não é mais uma figura distante, sentado em um trono nos céus, mas a própria substância da sua existência. Cada átomo do seu corpo é um sinal do divino. Cada respiração é uma mensagem silenciosa do infinito. Essa mudança de visão é libertadora, porque dissolve a ideia de separação. Não há mais eu aqui e Deus lá. Há apenas unidade. O Sufi chama isso de Tawhid, a unicidade absoluta. E quando essa unicidade é vivida, mesmo que por breves instantes toda a vida se colore de um sentido novo. Você já notou como em certos momentos o tempo parece parar? Pode ser no nascer do sol, ao olhar nos olhos de alguém amado, ou ao ouvir uma música que toca a alma. Esses são momentos de fusão, em que o ego se dissolve e você se torna apenas presença. Para os sufis, cada instante da vida pode ser assim se estivermos atentos. O segredo é não resistir. A mente resiste porque quer controlar, mas o coração sabe se render. Rumi dizia, renda-se ao amor e observe a transformação. E essa rendição não é passividade, mas abertura total ao fluxo da vida. Essa abertura cria um estado de confiança radical. Confiança de que, mesmo quando não compreendemos, a vida está nos conduzindo. Confiança de que cada obstáculo é também uma iniciação.
Confiança de que não estamos caminhando sozinhos, mas sempre acompanhados pela presença invisível do amado. Essa confiança muda nossa forma de agir no mundo. Já não precisamos nos agarrar a tudo com desespero. Podemos soltar, permitir fluir. Essa é a dança da alma. Mover-se em harmonia com a música secreta que só o coração desperto consegue ouvir. E quando começamos a dançar essa música, algo curioso acontece. A vida começa a responder. Pequenas coincidências, encontros inesperados, sincronicidades que parecem orquestradas. Jung chamava isso de sincronicidade, os sufis chamavam de baraka, a bênção que acompanha o coração sincero. É como se o universo inteiro se alinhasse para apoiar aquele que se abre ao amor divino. Essa experiência não é teórica. Ela pode acontecer a qualquer instante, quando menos se espera. E quando acontece, você sente com clareza que não há acaso, que tudo é parte de uma teia invisível de significados. Essa teia invisível é o que mantém a vida unida. É como se cada ser fosse uma nota em uma sinfonia cósmica. A harmonia surge não quando cada nota toca sozinha, mas quando todas se encontram em vibração. Rumi dizia que o universo é um poema escrito pelo amado, e nós somos as palavras vivas desse poema. Quando esquecemos disso, nos sentimos perdidos, sem sentido. Mas quando lembramos, tudo se encaixa, até mesmo o que parecia caótico. Essa lembrança é cura para a alma, porque devolve à existência seu caráter sagrado. E é nesse ponto que percebemos que o verdadeiro templo não está em construções externas, mas dentro de nós. O corpo é o templo, o coração é o altar, e a respiração é a oração. Essa é a espiritualidade simples e profunda dos sufis, transformar cada momento em liturgia silenciosa. Não importa onde você esteja, não importa o que esteja fazendo, se o coração está desperto, qualquer lugar é sagrado. Até mesmo as ruas movimentadas podem se tornar um mosteiro invisível, se você caminha com consciência. Mas há ainda algo mais sutil, algo que poucos ousam explorar. Rumi falava da embriaguez divina, o estado em que a alma se perde completamente no amado. Esse estado é descrito como êxtase, mas não um êxtase superficial. É a dissolução total da identidade separada, a fusão completa com o todo. Quem experimenta isso relata que não há palavras capazes de descrever. É um silêncio tão profundo que até a ideia de silêncio desaparece. É uma paz tão vasta que até a noção de paz se dissolve. Esse é o destino final do caminho sufi. Não apenas conhecer Deus, mas ser Deus em consciência. E mesmo que isso pareça distante, o simples fato de ouvir a mensagem de Rumi já planta sementes dessa experiência, porque cada verso dele carrega a vibração de quem já atravessou o véu. Ele não falava de teorias, falava de vivências. E por isso suas palavras continuam vivas, séculos depois. Elas não são apenas frases, são frequências. Ao ouvir, você não apenas entende, você é tocado. Algo em você desperta, mesmo que não compreenda racionalmente. Esse é o poder da linguagem da alma, agir diretamente no coração. E quando o coração desperta, você começa a enxergar o mundo de outra forma. As pessoas já não são apenas corpos caminhando, mas almas em jornada. Os problemas já não são apenas obstáculos, mas degraus para o crescimento. As dores já não são apenas fardos, mas convites para a expansão. Essa mudança de olhar é a verdadeira revolução que o sufismo propõe. Uma revolução silenciosa, invisível, mas capaz de transformar tudo. Esse olhar desperto traz consigo uma sensação de gratidão profunda. Gratidão não apenas pelo que é agradável, mas por tudo. Gratidão pela vida como ela é, com suas sombras e luzes. Gratidão pela oportunidade de existir, de sentir, de amar. Essa gratidão é em si uma oração poderosa, porque quem agradece se alinha com o fluxo, e quem se alinha com o fluxo se torna canal da própria vida. É nesse estado que a alma floresce, e é nesse estado que a mensagem de Rumi se cumpre. E se essa mensagem chegou até você hoje, não é por acaso. Há algo em você pronto para despertar. Algo em você pronto para atravessar o véu e tocar a chama que nunca se apaga.
Algo em você preparado para deixar que essa noite seja o marco de uma transformação silenciosa e irreversível. Já vou te entregar a prática sagrada que ressoa com esse ensinamento. Mas antes, escuta o que sua alma precisa ouvir agora. O deserto que parecia tão árido em teu peito começa a florescer em silêncio. O vazio que antes assustava, agora dança contigo como um parceiro invisível. A dor que te visitou não foi inimiga, mas mensageira, soprando segredos que só o coração desperto compreende. Aquilo que julgavas ausência era apenas a presença escondida do amado, velada em mistério, para que teus olhos aprendessem a enxergar com a alma. Perceba, tudo o que te aconteceu até hoje não foi castigo, mas convite. O silêncio que você carregava não era solidão, era música oculta, esperando que teus ouvidos internos se abrissem. A jornada não termina, porque o círculo sufi nunca conhece fim. Cada passo dado é apenas um retorno ao mesmo centro secreto. E se você sentiu esse chamado dentro de você, deixe que o mundo invisível testemunhe seu despertar, escrevendo aqui embaixo: Eu bebi do vinho do silêncio. Essas palavras não são apenas letras, são selo energético, são chave que abre uma porta no coração, que ao comentá-las, sua alma declare ao invisível: Eu ouvi, eu reconheci, eu despertei. E se algo dentro de você se acendeu, se você não chegou aqui por acaso, e acredite, não chegou, então considere se inscrever neste espaço, mas não como quem aperta um botão, e sim como quem cruza o limiar de um jardim secreto. Aqui, cada vídeo é uma pétala caída do jardim do amado. Aqui, a sabedoria de Rumi continua soprando, e cada sussurro é uma nova chance de despertar. Este canal não é apenas um canal, é um lugar onde as almas raras se encontram. E se você chegou até aqui, saiba, você não é comum. Em um mundo tão barulhento, você escuta a música que outros não ouvem. Em meio a tanta pressa, você parou para beber da fonte invisível. Por isso, quero te entregar algo que não ofereço a qualquer um, uma prática sagrada. Ela se chama o voo do coração em silêncio. É simples e profunda como todo mistério verdadeiro. Quando a noite cair e o mundo adormecer, sente-se em um lugar tranquilo. Feche os olhos e coloque a mão direita sobre o coração. Inspire profundamente 3 vezes, mas não apenas com os pulmões. Imagine que está respirando pelo próprio coração. Sinta o ar entrar e sair como se fosse luz. Agora, ao inspirar, repita dentro de si: Eu bebo da fonte invisível. Ao expirar, diga suavemente: Eu sou levado pelo amado. Faça isso 9 vezes. Depois, permaneça em silêncio absoluto, ouvindo não o som do mundo, mas a música secreta que vibra dentro do peito. Se imagens surgirem, deixe-as dançar. Se lágrimas vierem, deixe-as cair. Se nada acontecer, saiba, o nada já é o abraço do amado. Essa prática abre um portal entre o visível e o invisível, entre o humano e o divino. Realize-a hoje à noite, antes de dormir. É um selo sagrado para tudo o que vivemos juntos aqui. E lembre-se, o amado dança em silêncio, e às vezes ele se disfarça em palavras que chegam até você em instantes como este. Não procure o caminho, seja o caminho. O círculo já começou a girar dentro de você.